Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, criançada, estamos de volta aqui com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo é sobre mais um capítulo da guerra dos streamings, que vem mudando nossa forma de consumir conteúdo dentro e fora de casa e vem mexendo até mesmo com alguns sentimentos humanos, demasiadamente humanos, como o clubismo, o humor e a ansiedade, minha gente. E para falar sobre mais uma saga da interminável Streaming Wars, temos aqui o nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha, que ao longo das últimas décadas se consolidou como fanboy número 1 da Apple e, consequentemente, da Apple TV+. Bom dia, boa tarde e boa noite, querido Cunha. E aí, meus queridos, tudo bem? Isso aí, né, Sansa? Sempre adepto aí do mais qualidade e menos quantidade, né? E temos aqui também a presença sempre encantadora dele, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo que tem o zap do Jeff Bezos e foi o primeiro assinante da Amazon Prime Video no Brasil. Também tá aqui para falar de Streaming Wars hoje. Fala, Marcudo. Fala, pessoal. Pois é, essa guerra é grande, né? Mas eu acho que as estratégias dos participantes precisam ser mais bem pensadas. E por falar em estratégia, temos aqui também a nossa estrategista, a nossa ativista 24/7, nossa feminista favorita e devoradora de séries e novelas lá da Globoplay, Paulinha Trevisan. Paulinha, bem-vinda de volta. Queria saber se você separou aí o seu sabre de luz, porque episódio de Streaming Wars é sempre polêmica em cima de polêmica. Bem-vinda. Oi para todos, estou muito feliz de estar aqui nesse episódio, porque eu sou uma usuária assídua de vários streamings, e eu acho que, principalmente a gente viu na pandemia, o streaming se tornou uma parte da família, né? É quase um membro da família. Algum streaming todo mundo tem. E aí a gente fica na dúvida de qual assinar, qual não assinar, qual que é o tio que vai ficar na mesa das crianças. É o HBO Go? É o Disney Plus? A gente precisa decidir. Então eu acho que esse episódio vai ajudar bastante gente a decidir qual que a gente foca tempo, dinheiro e energia e qual que a gente pode deixar passar. Muito bom. Olha, hoje, o papo de hoje é para ouvir, para ver e para comer, molecada. Antes da gente mergulhar de cabeça aqui no nosso mais novo programa de Streaming Wars, faço um convite especial para você que está entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklbs.com.br, siga a gente no Instagram e no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber aí a sua opinião sobre a emocionante e interminável guerra dos streamings. Muito bem, minha gente, quem acompanha essa bagaça aqui sabe que mais ou menos a cada 6 meses a gente grava um programa especial para dar uma atualizada naquela que ficou conhecida como Guerra dos Streamings. Falamos aqui do monopólio da Netflix, da chegada forte da Disney Plus, da crise dos cinemas pelo mundo e agora a gente vai atualizar essa história porque a HBO Max desembarca no Brasil no final desse mês de junho com uma porrada de conteúdo e a Amazon, minha gente, comprou a MGM por módicos 8,5 bilhões de dólares. Além disso, nos últimos meses a Disney Plus intensificou seus lançamentos, a Globoplay, enfim, saiu do beta e começou a ganhar tração, e a Netflix anunciou um investimento de 17 bilhões de dólares apenas para 2021. A guerra estava esquentando, ferveu, e agora é fogo, porrada e bomba pra todo lado, né, Cunha? Pra todo lado, Santos. E como, cara? Fumaça, dedo no cu, gritaria. Tá uma loucura total, meu. Só que, a gente tá vendo tudo isso acontecer, mas não é uma guerra do tipo winner takes all, né? Eu acho que vai ter pra todo mundo aí,
Se a gente vê, né, tem uma pesquisa que saiu da Parks Associates mostrando que 31%, né, das famílias americanas assinam 4 ou mais tipos de serviços, né? Isso é um cenário que a gente vê agora, bem diferente da realidade brasileira, né? Bem verdade. Mas aí a gente tem visto também a Disney crescendo muito mais que a Netflix, né? Foram aí, ultimamente, 103 milhões de novos assinantes no último trimestre aí de 2020, contra 3,8 milhões da Netflix. E é aquela guerra por watch time, né? Não é só também número de assinantes, né? A gente está vendo aí uma série de serviços começando a lançar séries, né, semanais, né, e não mais dropando de uma vez os episódios no catálogo. A gente está vendo a Netflix fechando com a Sony, a gente está vendo a Disney Plus aí reagindo e não tomando os filmes aí do Homem-Aranha, né, mas garantindo também os filmes do Homem-Aranha que são da Sony também no seu catálogo, como o Sansa trouxe aí a Amazon comprando a MGM, e a HBO Plus lançando assinatura baseada em publicidade, cara. Então, realmente, aí é uma guerra sem fim, só que, de novo, eu gosto sempre de trazer aqui, não é winner takes all. Eu acho que a gente não vai ver um grande vencedor. Eu acho que talvez 2, e, olhando hoje, a gente vê Netflix e Disney Plus. Se um brasileiro fosse assinar todos esses serviços nos pacotes básicos, sem promoções, que a gente sabe que tem uns combos e tudo mais, ia gastar R$ 142,27 por mês. Isso porque eu fui bonzinho e já considerei a HBO Max, que é mais barato que a HBO Go, né? Então, são muitas opções, é muito dinheiro. Cada vez mais eu acho que as pessoas vão selecionar que tipo de serviço elas vão assinar. E aí vai depender, será que elas vão para a Amazon, que é mais barato e tem um bom catálogo e ainda dá aquelas vantagens na loja? Será que elas vão para a Globoplay, que além dos filmes e séries tem a programação da TV também? Ou então para a Netflix, que tem o maior catálogo, e a gente fala mais disso mais para frente, mas tem um preço que já deve estar batendo no teto. Eu acho muito curioso observar para que lado vai essa guerra dos streamings no que diz respeito às preferências das pessoas. Olha, gente, eu que trabalho com publicidade há muitos anos, assim como o nosso querido Cunha aqui, eu fico muito interessado para ver como os serviços vão se divulgar, né? Como eles vão criar campanhas novas. Porque quando a Netflix surfava praticamente sozinha essa onda aí, ela fazia campanhas incríveis de lançamento, né? Dos seus produtos. Eu lembro quando a gente tinha Orange is the New Black, e a cada temporada tinha uma presidiária nova, né? Valesca Popozuda, né? Tinha várias coisinhas diferentes que ela fazia para divulgar House of Cards. E eu não sei se eu tô perdendo um pouco, deixando de seguir ou de acompanhar muito de perto, mas eu tenho visto pouco isso. Eu tenho visto a publicidade desses serviços de streaming atuando muito pouco, né? Só tem a inserção de mídia ali num horário nobre, e aí a gente vê a propaganda nos relógios na rua, né? Às vezes alguma coisa ali no metrô, mas de uma forma geral, o impacto não chega direitinho, né? Não chega assim, caramba, o Cunha falou agora que tem uma série nova da Apple TV Plus, né? Baseada na obra do Stephen King com a Julianne Moore. Olha o tamanho disso, olha como isso é importante. E isso praticamente tá num ponto cego, né? Como aquela moto, quando você tá na estrada, você não vê direito a moto ali. A Apple TV Plus está num grande ponto cego desde que ela foi lançada. Então eu acho que muito da batalha dos streamings passa por como é que eles vão fazer para encantar esse público, para além dos algoritmos e dos dados, né? Afinal de contas, o usuário Apple, ele sempre vai ser mais impactado pelo universo da Apple TV Plus, por exemplo, né? A pessoa que assiste a Globo e consome aí o Globo.com, Globo Esporte, vai ser impactada pelas coisas da Globoplay, por aí vai. Eu tô muito curioso com esse fortalecimento, essa chegada, né, da HBO Max, a HBO Go. O conteúdo é fantástico, mas a plataforma é horrorosa, assim, é abominável de ruim, né? E a Amazon Prime Video tem crescido de forma constante, né? Dentro de conteúdo, praticamente é o que a gente tem de melhor ali. Eu acho muito interessante e, infelizmente, eu não sei dizer quem vai ser o grande vencedor, mas o perdedor, eu acho que tá claro para todo mundo, e são os cinemas, né? E falando um pouco mais das notícias recentes, que é a chegada da HBO Max e a compra dos estúdios MGM pela Amazon, vocês acham que esses movimentos podem afetar esse duopólio que a gente tem hoje com a Netflix e a Disney Plus dominando a cena dos streamings? Eu acho que sim, tá? Por quê?
O que a Amazon está fazendo agora, né, com a compra aí da MGM, basicamente é um catálogo de 4.000 filmes, né, gente? A gente tem ali 007, Rocky, Robocop, O Hobbit, Silêncio dos Inocentes, Handmaid's Tale, Vikings, enfim. E eles pretendem fazer reboots, né, da maior parte dessas franquias. Só que tem uma coisa aí que é complicada, cara. Eu estava lendo aqui um artigo do John Logan, que é o roteirista lá do Skyfall e também de outros filmes aí de 007. Ele deu uma declaração aqui que faz sentido e a gente até já mencionou em alguns episódios aqui, especialmente no anterior de streaming. O que acontecerá com a camaradagem e o controle de qualidade se houver uma sobrecarga amazônica de dados, analisando todas as decisões, né? Então, a gente vê a MGM, que sempre foi um estúdio aí super tradicional, e a gente vê a Amazon, que é uma empresa de tecnologia, chegando com a questão de lógica aí, né, para decisão de histórias. Então, é uma preocupação, sim. E em relação a HBO Plus, cara, os caras vão transmitir aí a Champions League até 2024, né? Então, isso abre um novo espectro aí de transmissão de não só filmes, não só séries, mas também de esportes, né? Ali em parceria com a TNT Sports. Então, isso é algo a se considerar demais, né? Vamos colocar aí o preço também na mesa. É acessível comparado ao que a gente tinha da HBO antes, com aquele aplicativo merda deles. Então, é um upgrade. Sem contar também com a possibilidade de uma assinatura ainda mais barata, baseada em publicidade lá fora. Isso certamente deve chegar aqui no Brasil, né? Então, você começa a ver modelos aí que começam a querer fazer frente aí a Disney Plus e Netflix. Eu vou discordar um pouco do Cunha. Eu não sei o quanto essa guerra vai esquentar exatamente, porque eu acho que a Netflix vai contra-atacar. O que eu acho? Eu acho que hoje o catálogo da MGM está por extras R$14,90 em cima dos R$9,90 que a gente já paga na Amazon, somando aí R$25 para a gente ter acesso a esses filmes. Gostei muito dos filmes que você relembrou. Já coloquei aqui que eu vou começar pela Maldição de Carrie e Silêncio dos Inocentes, que você também já citou, Cunha. Eu vou ser usuária, eu gosto dos filmes antigos, eu gosto dessa questão nostálgica, mas eu não acho que isso exatamente fará frente à Netflix ou até mesmo ao Disney Plus. A compra da MGM pela Amazon, eu acho que é polêmica e você abordou muito bem. Já a HBO, eu acho que pode chacoalhar um pouco mais as coisas, ainda mais se a gente pensar na questão do esporte, que por enquanto ainda está muito mal explorada pelos streamings tradicionais. A Disney veio com esse escopo um pouco maior, mas com certeza está precisando esquentar, principalmente se a gente pensar em mercado brasileiro, que tem um consumo de futebol muito grande e cada vez maior de futebol internacional. Porém, eu ainda acho que não é suficiente para fazer frente a esse duopólio, como foi colocado, tanto da Netflix quanto da Disney Plus, principalmente da Netflix. Eu acho que o que a Netflix tem de vantagem em termos de... já está muito inserida na família brasileira, você ter uma diversidade muito grande de produções e um fluxo muito alto de novidades, ainda não é suprido pelo que tanto a Amazon quanto a HBO vão trazer ainda que a qualidade de produções tanto da Amazon quanto da HBO sejam, na minha humilde opinião, superiores e têm que ser checadas, com certeza. Concordo com muito o que você falou aí, e tem um detalhe que a gente acaba esquecendo às vezes. A Netflix é a única, de todas as empresas que a gente está falando aqui, é a única focada 100% em streaming, em tecnologia de streaming mesmo. Então ela larga na frente, né? É a única ali que só trabalha com isso, com streaming de conteúdo. Todos os outros têm vários business, né? Então eles largam com vantagem, largam não, né? Já estão há muito tempo aí liderando com vantagem, né? Cunha, mas eu tenho um contraponto aqui, cara. Eles largam com vantagem por fazerem só isso, ou eles ficam em desvantagem por não terem outros negócios que financeiramente traria alguma segurança, como é o caso da Amazon, como é o caso da Disney, né? Então eu fico um pouco em dúvida, cara. Para mim a grande notícia, Marcudo, aliás, ótima questão que você colocou aqui, da HBO Max, não é só o catálogo Warner, né, que é muito bacana dentro da HBO, mas a gente poder ter uma interface melhor que a HBO Go, né? A gente tá falando, gente, da HBO, que tem séries como Westworld, The Night Of, Euphoria, The Outsider, Big Little Lies, The Leftovers, Game of Thrones, True Detective, né? Girls, Watchmen, Sopranos, VIP, Boardwalk Empire, né? Tem também Friends lá, Baylors, cara, Curb Your Enthusiasm, In Treatment,
Pátria, que é uma puta série espanhola maravilhosa, Vinil. Cara, tem tanta coisa boa na HBO e as pessoas via streaming não assistem tanto porque a HBO Go é muito ruim, né? Você pega a raiva, você começa a ver e aí trava, e aí volta do começo, e aí dá problema, aí você vai pra Netflix, sabe? Você desencana, vai pra Globoplay, pra Prime Video, sei lá, você até vai ver um jogo de futebol na Globo ou no SBT mesmo, sabe? Então acho que a grande notícia da chegada da HBO Max é você ter uma interface maior e mais bem estruturadinha. Já a MGM, o catálogo da MGM dentro da Amazon Prime Video, coloca ela em condições de lutar de igual por igual com a Netflix, né? E, consequentemente, com a Globoplay. Agora, eu acho que a longo prazo, Cunha, a Netflix corre perigo, cara. Porque se a gente pensar em mercado, né, em grana, em domínio, né, em duopólios, como a gente tem na maioria dos segmentos, eu acho que a Netflix, ela tende, né, não estou dizendo que ela tende a ser comprada por um desses outros grandes grupos que a gente está falando aqui. Concordo, cara, concordo. Isso aí é um excelente ponto. E tem outra questão em relação à Amazon, né? A gente olha para a compra aí da MGM. Cara, são 4.000 títulos aí, conteúdos que ela não vai mais precisar pagar licenciamento, né? Isso é uma coisa que dá uma enorme vantagem para ela também. Frente à Netflix, que tirando o conteúdo original, tudo ela precisa pagar licenciamento, né? Então é o revés que você tem no caixa ali mensal, né? Então tirando a própria Apple, né? A Apple também não tem esse problema, né? A Apple tem todo o conteúdo dela é original, nada é licenciado lá dentro. Então esse é um ponto também que eu acho que a médio prazo já vai começar a pesar. E a gente vê, né? Os investidores, eles estão aí para cada vez mais você precisa rentabilizar. Não adianta você ter ali crescimento de assinantes se a sua conta para pagar a tecnologia e sustentar todo esse catálogo aí de licenciamento começa a não fechar, né? E a gente vê isso frequentemente acontecendo com a Netflix. Além desse negócio da Amazon MGM, eu acho que é importante a gente lembrar de outra movimentação do mês passado, que é a fusão da Warner com a Discovery, né? Que vai criar outro colosso de conteúdo. E pensando nos serviços, eles estão sim se armando para competir com a Disney Plus e com a Netflix. Mas pensando no consumidor, eu acho que isso é péssimo, né? Quanto mais as produções se concentram em poucos lugares, são menores as chances de a gente ver coisas diferentes. Porque são as produtoras menores que costumam usar mais, né? As grandes vão no que é garantido. É só ver a Disney, que comprou a Fox, e um dos primeiros atos foi encerrar o estúdio deles que mais ousava. Então eu acho que se por um lado, ok, eles estão se armando para a guerra, por outro, o foco da guerra acaba saindo perdendo também. Eu tenho uma experiência muito de usuária. Eu acompanho um pouco menos essa batalha de bastidores, que vocês têm muito conhecimento de quais são os grandes estúdios, quais são as grandes produtoras, quem que está ali prospectando quem. Então, a minha experiência é muito de usuária. E aí, o que eu queria colocar é que eu consumo Netflix baseada em muitas produções próprias e nesse fluxo constante de novidade do streaming, né? E eu sei que muita gente é assim. O Cunha colocou muito bem, né? A Disney traz encampa esse lado de não só de animações, mas de trazer produções para a família inteira muito bem. Então é legal ver que também está fazendo frente para a Netflix. Mas eu me pergunto, será que a compra do catálogo da MGM ou o quanto a HBO Max vai trazer um boost nessas produções próprias e no fluxo? A gente vai abordar daqui a pouquinho o ritmo de lançamento de cada um deles, mas eu me pergunto quanto essas novidades de fato alteram a quantidade e a qualidade das produções próprias feitas pelos streamings. Realmente é uma incógnita, né, Paulinho? Realmente, quando a gente voltar aqui para gravar mais um episódio, a gente vai estar abordando esse tema aí. Agora, tinha um ponto também que eu estava falando aqui da Netflix, né? Sobre vantagem e desvantagem de pioneirismo, né? Estava até trocando essa ideia com o Sansa. Cara, um ponto aí bastante importante, que está começando a pipocar, é que a Netflix também vai investir no mercado de streaming de games, né? Então, parece que além de ficar em filmes e séries, eles já estão começando a flertar com isso, né? A gente sabe que tem aí a Microsoft, que tem a própria Sony, que já oferecem esses serviços. Agora, imagina uma empresa como a Netflix, né, com toda a capacidade de streaming e tecnologia que ela tem, oferecendo a possibilidade de você jogar games online. E a gente sabe que ela já fez testes lá com Bandersnatch, né, de Black Mirror, com outras séries aí que ela está financiando, Resident Evil, Castlevania, enfim, tem algo vindo aí também.
Bom, gente, outra bola que eu quero levantar aqui nesse debate bom demais é o que ficou conhecido como conteúdo freemium. Você assina a plataforma, mas tem por lá a possibilidade de pagar mais e ter acesso a filmes de forma antecipada, no caso da Disney Plus, que fez isso lá com Mulan, com Raya e recentemente com Cruella, ou mesmo canais específicos, né, como a Amazon Prime Video faz com a Stars Play, a Look, a Paramount Plus e agora a própria MGM. E eu trago dados aqui, viu, gente? Em pesquisa realizada pela própria Disney, 15% dos usuários da plataforma se mostraram dispostos a pagar a mais para ver Mulan, 32% toparam pagar mais para ver Viúva Negra e olha só, 64% se mostraram dispostos a pagar a mais para ver Cruella no conforto dos seus sofás. Essa disposição na prática é um pouco diferente, né? Porque se a gente for ver os números, metade do que pagou pela Mulan pagou pela Cruella, né? E aí tem vários motivos então, que a gente pode analisar. A Cruella é uma personagem que está muito mais distante, é uma vilã que vem de uma franquia que não é tão popular, enfim. Mas eu falei sobre isso no nosso episódio sobre Cruella, né? Sobre essas estratégias de cada streaming para lidar com os lançamentos de cinema, especialmente influenciados pela pandemia, né? Então, relembrando, a gente tem a Amazon, que lança os filmes no cinema e depois lança no streaming sem custos adicionais. A Disney, que lança os dois, lança no cinema e no streaming, mas com um custo adicional, que aqui no Brasil é de 2 mensalidades, é muita coisa, né? E tem a HBO Max, que está lançando os dois juntos no cinema e no streaming sem custo adicional. E isso acaba deixando tanto cineastas quanto cinemas meio putos, né? O Nolan, que é um parceiro de longa data da Warner, já meio não é mais garantido que ele vai lançar os filmes dele por lá. E também é importante deixar claro aqui que no Brasil a HBO Max vai lançar esses filmes 35 dias depois do cinema, né? É claro que quando a gente pensa no baque que o cinema sofreu no ano de pandemia, a gente tenta de alguma forma ser mais compreensivo nesse sentido. Porém, as taxas estão muito altas. Quando a gente pensa que a gente vai pagar R$ 69,90 para ver Cruella, a gente começa a se questionar, por que esse custo? Porque quando a gente pensava em ir ao cinema e pagar ali um ingresso que no preço da inteira já estava, né, permeando os R$ 40, existia ali a justificativa do cinema, do funcionário, do aluguel, de tudo aquilo. Quando você está no seu sofá, você começa a se questionar o quanto aquilo só está sendo um encarecimento que a plataforma encontrou de ter maior lucro, maior rentabilidade. Então, eu acho que fica um questionamento. Com relação aos canais extras, o que eu coloco aqui como contraponto é o valor. Por exemplo, no caso da Amazon, a gente tem o basal R$ 9,90 do plano básico, e aí cada canal figura entre R$ 14,90 ou R$ 19,90. Então a gente tem ali mais que o dobro para pagar por um serviço extra. Me parece um pouco contraditório. Eu sempre penso que talvez se essas taxas fossem um pouco mais amigas, ou no valor máximo do plano básico, talvez as pessoas se interessassem um pouco mais. Eu mesmo tenho vontade de ver algumas produções de Star Play e acabo não me encorajando a pagar mais do que eu pago no próprio streaming. Então, eu fico me questionando. E, novamente, voltando no debate do primeiro ponto, justamente por a gente ter uma dificuldade de divulgação, a gente, às vezes, nem sabe o que a gente está pagando a mais. Eu acho que as pessoas precisam ter um entendimento maior, né, uma percepção maior de valor. Sabe? O Sansão até apontou muito bem quando a gente conversava essa semana. Legal, a gente tem esse valor pra gente, mas olha quanto custa uma produção dessa, né? Elenco, produção, marketing, enfim, uma série de coisas aí. E a gente se acostumou, né, via Spotify, via várias outras plataformas aí de streaming, a simplesmente pagar pouco e ter muito, né? Muita oferta de conteúdo. A gente vê em todos os serviços, não só de filmes, de séries, mas de música, isso acontecendo demais. Então, quando a gente vê, de repente, uma Disney, que é uma baita, gigante corporação que está comprando tudo aí no cinema, as pessoas já olham até de forma bastante negativa para isso, é natural, né? E aí você vê ela querendo cobrar mais R$60, 60 e poucos reais aí, você olha para isso e não é justo, né? Só que a gente se acostumou demais a ter tudo no sofá, através de um play, né? Mas eu vou dizer para vocês, respondendo essa pergunta, né, se vale a pena pagar mais para ter esse conteúdo extra, dependendo do preço eu pago, porque eu gosto da comodidade de dar o play e assistir isso na TV com uma qualidade muito boa,
né? A gente sabe que muita gente vai para torrent, muita gente vai baixar legenda, ter problemas de sincronia, isso e aquilo. E quando você paga por esse conteúdo, ele vem redondo para sua ferramenta, ali no seu controle remoto e na tela da sua TV, cara, é lindo, é uma magia que acontece. Agora, lógico, é caro pra caramba, só que ninguém é obrigado, né? Ô, gente, que saudade do cinema, né? Mas eu acho que uma analogia boa que a gente pode fazer aqui é dos cinemas normais, Cinemark, digamos assim, e aqueles cinemas premium, né? Com poltrona mais larga, reclinável, onde às vezes até vem um garçom na sua poltrona de cinema oferecer um sanduíche, uma pipoquinha especial, né? Até vinho, olha só, minha gente. Então, eu acho que esses serviços premium, todos eles, sejam os canais da Prime Video, seja o filme novo da Disney lá por 70 conto, eles estão lá para pessoas que estão adaptadas a serem servidas de forma premium, né? Então, a gente fica incomodado, muito provavelmente porque a gente não faz parte deste seleto grupo, né, que está habituado a esse tipo de coisa. O ingresso para esses cinemas, eu já paguei para experimentar, ver como é, né? A gente quer viver experiências novas, mas o ingresso médio é de R$70 a inteira, né? Ele chega a 80, 90 e até a 100 a inteira para uma pessoa, fora o que você tiver disposto a consumir lá de forma totalmente gourmet, né? Então, acho que tem esse lado. O que eu levantei no nosso episódio de Cruella, que, aliás, está muito legal, vale a pena você ouvir, é a questão de o quanto a Disney investiu lá, né? Porque a gente sabe, dentro das produções, que tem o budget de produção para TV e o budget de produção para cinema, né? Então, o que a gente vê em Mulan, em Cruella, também em Raya, são nomes muito grandes no roteiro, na direção, no elenco, na fotografia, nos figurinos. E a Disney, de alguma forma, precisa, digamos assim, né? Não que ela precise, né, gente? A gente tá falando da Disney, mas ela repassa isso pro consumidor final. Então, para mim, faz sentido. O que não faz sentido é o valor, né? Já que a Disney é para todas as famílias e não apenas as famílias de classe A, esse valor de R$ 69,90 poderia ser revisto, né? Lá fora, como eu já tinha falado, é R$ 29,90 em dólares, né? Se mantivesse os R$ 29,90 dinheiros, R$ 29,90 aqui, eu acho que explodiria a quantidade de pessoas comprando, né? E pagando aí para ver esses novos lançamentos e até evitaria, né, gente, um pouquinho a pirataria, né? Porque eu acho que acaba incentivando, o Cunha falou dos torrents, mas é curioso a gente ver que Cruella foi parar até no Xvideos. Sim, aquele site de diversão, aquele playground. Exatamente. Né? Aquele grande playground da alegria. Que dublado, você hein? Dublado. Você tira as crianças da sala e você poderia ver Cruella no Xvideos. Ele estava disponível ali. Isso é o que acontece quando a oferta do mercado está num valor que não é acessível para todos, né? Desculpa, eu sei que virou bate-bola aqui, mas só complementando o que o Marcudo falou de alguns streamings um pouco mais nichados, né? O Mubi. Tem também o cinema virtual, que é uma experiência onde você paga o ticket de cinema para ver ele virtualmente. São produções um pouco mais independentes, uma curadoria um pouco mais cult, mas a gente tem essa experiência de cinema. Talvez o cinema tenha que se reinventar nesse sentido, inclusive os grandes cinemas. Então você vai ali pagar o seu ingresso e ter uma experiência digital. Vamos repensar o formato? Vamos. Mas para quem gosta de cinema, né? Quem é purista, a gente gosta de sentar naquela cadeira cheia de pipoca da pessoa que sentou antes. Quem gosta de estar ali não vai ser suprido, mas vai ser uma forma, de repente, da gente, enfim, atualizar ou ter um incentivo à sétima arte que, infelizmente, como o Sansa tanto falou, tá aí sofrendo muito. E aquela pipoquinha transgênica, né, do cinema, que é diferente. Eu tento fazer em casa, eu uso técnicas diferentes. Ela nunca fica com aquele sabor transgênico do cinema. Né, cara? Aquele com aquele cheirinho, aquela manteiga que parece que a pipoca e a manteiga já nasceram, já vieram da maternidade junta, né, Marcudo? Ontem eu fui no cinema para comprar pipoca, porque eu fiz uma maratona com meu irmão aqui. Então eu trouxe 2 dessa pipoca caramelada aqui para casa. E aí até, lembrando aí que a Paulinha falou também, cara, eu sou um otimista. Eu acho que assim que a pandemia de fato ceder, né, mas de fato ceder mesmo, tudo volta a ser o que era antes nas salas de cinema. Né? Agora, com relação aos estúdios, as coisas vão ser bem diferentes. Por que eu falo isso? Eu tô aqui em Floripa, tá, temporariamente,
e já estou vendo aqui o movimento de salas, em salas de cinema, né, já crescer bastante. Ontem, nesse momento que eu fui comprar as 2 pipocas, já tinha fila, né, e não tinha uma grande oferta de filmes. A gente vê aí que tem Rogai por Nós, tem lá o Godzilla, e estava lotado, estava começando a encher já, sabe? Então, enfim. É que a experiência de cinema vai muito além das grandes redes, né? Eu trabalhei muitos anos com a digitalização, a gente via salinha do interior, umas coisas pequenininhas, e eu acho que, infelizmente, muitas delas já morreram com a pandemia, não vão mais voltar, viraram no mercado, viraram na igreja, viraram qualquer coisa. E essas são as salinhas de cinema que eu mais sinto saudade de sentir, não num cinema, mas numa salinha, ver um filme alternativo. Esse tipo de coisa que eu sinto mais falta e eu acho que a gente vai ter cada vez menos, infelizmente. O Marcudo, ele sente falta da salinha de cinema e também das companhias que ele levava nessa salinha, no escurinho do cinema, aquele cinema pequenininho, aquele cinema caixinha de fósforo, né, que o Marcudo levava para discutir, para falar sobre Godard, né, para falar sobre Martin Scorsese, degustando a sua pipoquinha e aquele cafezinho após a sessão. Cara, o Marcudo aí falando, eu lembrei muito da Cine Sala, lá da Fradique Coutinho, que eu gosto demais, sabe? Eu fui reassistir o primeiro Alien, o primeiro Blade Runner e tal, então eu até vi um post deles há pouco tempo, falando no Instagram, né, que estavam bastante chateados porque o momento realmente não estava nada propício para eles. Eu não tenho atualizações de lá sobre como anda a Cine Sala, mas eu espero que sobreviva. Bom, minha gente, um ponto que chama a nossa atenção toda vez que a gente fala aqui de guerra dos streamings é como a quantidade avassaladora de conteúdos disponíveis mexe com o humor e até mesmo com a ansiedade, né, das pessoas. Ao mesmo tempo que vemos gente feliz quando a HBO ou a Apple TV Plus lançam um episódio das suas séries apenas um por semana, né, lembrando os saudosos tempos de Lost, de Game of Thrones, quando a gente passava dias discutindo e digerindo os novos acontecimentos, a gente também vê muitas reclamações, né, por não ter tudo ali para ser maratonado de uma vez, como faz a Netflix. Queria saber aí como é que vocês veem esse grande paradoxo. O que eu sinto, num contexto geral, gente, tá, é que é uma percepção minha. Eu sinto uma pressão por ser produtivo mesmo quando eu não estou fazendo nada, sabe? E em relação a escolher a série, em relação a escolher o filme, sabe? Aquilo tem que ter valido muito a pena para eu recomendar para os meus amigos e aquilo seguir adiante, especialmente nós aqui que somos produtores de conteúdo, né? Criadores de conteúdo. E tem um outro ponto aí que eu acho que quando a gente faz análise, né, de conteúdo, de filme, de série, a crítica em geral, né? Está sendo muito difícil analisar algo e dar uma nota 10, por exemplo, sem que a gente deixe o tempo atuar em cima daquilo ali. Porra, isso é um clássico ou não é? Né? Lá atrás, se a gente for olhar o próprio 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, esses filmes não eram clássicos. Na época, todo mundo deu nota ruim. Né? Então, a gente está perdendo, né? Por conta da velocidade de tudo, de tanto conteúdo, a gente está tendo que simplesmente dar opinião ali na cara do gol. Né? Então, está acontecendo um pouco disso. Então, eu peço curadoria, me salva, porque os algoritmos não estão conseguindo nos salvar. No começo, eu achava que aquele modelo de tudo de uma vez para maratonar era melhor. Mas, com o tempo, eu fui vendo que eu acabo abandonando muito mais séries nesse modelo do que no modelo semanal. Sem contar que toda aquela coisa do engajamento, na maratona é um furacão, né? Passou e já era. No semanal, você fica mais preso, a curiosidade fica mais aguçada, a gente desenvolve teorias, tem tudo aquilo que o modelo de maratona não permite, né? Mas eu queria colocar em números isso que o Cunha estava falando do excesso de produções, usando a Netflix como exemplo, né? Eu vi um levantamento da revista Bula, que é desse ano, não sei exatamente o mês, e eles ranquearam do pior para o melhor, usando as avaliações do IMDb, todos os filmes produzidos pela Netflix. São 524. Só por curiosidade, o pior é A Maldição do Poço, que é um filme do ano passado, que eu não assisti. E o melhor, eu concordo, é O Irlandês do Scorsese, de 2019, né? Mas são mais de 500 produções só de filme. O primeiro filme original da Netflix foi Beasts of No Nation, em 2015. Ou seja, a gente tem uma média de 87,3 filmes por ano. Sendo que o grosso vem dos últimos anos, né? E aí eu pergunto, vale a pena tirar tanto assim para todos os lados, né? Quantas dessas produções a gente realmente pode dizer que gostou
são memoráveis, né? Essa expectativa de termos um fluxo rápido e de termos a temporada inteira ali para maratonar é sintomática de uma sociedade que agora criou uma velocidade maior para ouvir áudio no WhatsApp. A gente não consegue mais nem parar para ouvir os nossos amigos, que são pessoas das quais a gente está isolada, hein? O tempo que a gente antes passava junto, a gente já não passa, e agora eu não tenho mais tempo para te ouvir. Se eu quiser te ouvir, é na velocidade máquina. Nós somos essa sociedade. Sintomaticamente, a gente está fazendo a mesma coisa com os streamings. Por isso, na contramão do que eu digo com relação ao fato de gostar dessa quantidade, porque abrange uma quantidade maior de pessoas, eu acho bacana que a gente tenha que esperar. Eu acho que é didático para o ser humano ter que esperar uma semana. Quando a gente consumia entretenimento na televisão, era assim. A série tinha um episódio por semana. A própria novela não tinha episódio aos domingos e por aí vai. Então, essa liberdade que nós temos de trazer o próprio ritmo para assistir uma série, porque você pode assistir um episódio por semana. Se a gente senta e assiste 9 de uma vez, não eu, vocês, não estou falando de mim, eu jamais faria isso. Se a gente faz isso, é um problema nosso. Mas é também um retrato de como a gente está vivendo com relação a tudo. Eu tô muito com a Paulinha, principalmente na velocidade 1.5 de ouvir, apesar de ter aprendido com o Marcudo que ouvir podcasts no 1.5 pode me fazer conseguir ouvir mais podcasts, né? E eu me habituei. E o Marcudo tem razão. Quando eu coloco no 1.0, a sensação de ouvir um podcast parece que a pessoa tá tendo um derrame enquanto eu tá falando super devagar, assim. Então fica desesperador ouvir no 1.0 depois que você se habitua a 1.5, mas eu estou falando aqui de podcast. Eu não estou falando nem de música e nem de conteúdo visual, como a gente está trocando essa ideia aqui, né? A Paulinha tem razão, a gente que tem mais de 30 anos, foi criado, né? A gente moldou o caráter com as novelas, né, principalmente as novelas da Manchete, SBT, principalmente da Globo, né? A extinta TV Tupi, né? Precisava falar isso aqui, desculpa. E a gente se habituou a ter um capítulo de novela por dia, né? Então hoje é um capítulo, amanhã é mais um capítulo. As novelas duravam 6 meses, 7 meses, às vezes 9 meses. Tinha novela que durava 1 ano. Rei do Gado, por exemplo, cara, eu acho que eu cresci 15 centímetros com o passar da novela Rei do Gado, de tão longa que ela foi. Ela foi enorme, né? Então, assim, a gente se habituou. Agora, tem uma nova geração que está se habituando a consumir o conteúdo de uma forma diferente, né? A geração, principalmente millennial, né? Os millennials, eles não foram criados ali na base da novela. Eles já cresceram com o celularzinho na mão, consumindo conteúdo do YouTube, né? Eles já estão inseridos nesse contexto de redes sociais, são nativos digitais e estão super habituados a consumir o streaming o quanto quiser, sabe? À vontade. Não é a gente que tinha que esperar um horário para ver a novela ou a tela quente. O grande filme era segunda-feira à noite na tela quente. Ou tinha um filme de ação na sessão da tarde, né? Ou no domingo maior. Tinha até nome essas porcaria, né? Cinema em casa, né? Essas bosta. Mas a gente assistia. E era dublado e tinha 6, 7, 8 intervalos comerciais no meio. Então, assim, era aquela coisa picotada. E muitas vezes os filmes não passavam inteiros, porque eles tinham que respeitar o horário da grade. Muitas vezes eles eram cortados, né? Então, Titanic! Assim, Titanic foi picotadaço, né? Então é lastimável, né? Mas a gente tem comportamentos diferentes. E eu concordo com a Paulinha que tudo pode ser abrigado. Eu queria só colocar uma questão que o Cunha trouxe, não lembro qual episódio que foi, ou se foi a gente trocando ideia no dia a dia, né? Por áudios de WhatsApp de 5 minutos que eu vi na velocidade 1.0, reforço aqui, né? Ele falou assim, Sansa, a gente não ouve mais uma música e para apenas para ouvir uma música, né? As músicas, elas viraram acompanhamento de outra coisa. Você tá na academia, você bota um som. Você tá trabalhando, você põe uma música de fundo. Você vai correr, você bota uma música. A música, ela faz parte de um contexto. A gente não para mais para ouvir a música, ouvir a entrada do baixo, a virada da bateria, como funciona. Não, ela já é uma coisa natural que vai compor, por exemplo, o momento que a gente lava a louça, né? Então, é muito interessante isso. Com o passar do tempo, né, e esse tempo que cada vez vai ficando mais escasso e vai aumentando a nossa ansiedade, né, nós nos tornamos multitarefas, né? A gente faz... A Babi aqui em casa, cara, ela faz umas 6 coisas ao mesmo tempo,
parece um polvo. Ela faz 6 coisas ao mesmo tempo, ela atualiza a rede social, assiste a série ali na TV, tá ouvindo uma música de fundo, e ela tá, velho, em umas 2 calls com amigas de lugares diferentes. Tudo isso ao mesmo tempo, velho, enquanto come. Fala, Babi, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu não sei, cara, mas o fato é que ela consegue, muitos millennials conseguem, e é por isso que a forma de consumo tem mudado cada vez mais. Eu acabo ficando muito ansioso porque eu sou igual o Marcudo. Eu penso e falo assim, mano, é muita coisa, eu vou ficar soterrado. Eu tenho uma listinha minha que eu atualizo de coisas que eu quero ver e ela tá cada vez maior. E quanto mais coisa eu assisto, para cada uma que eu assisto entram 5 coisas novas. Então ela vai ficando enorme e eu tento separar por streaming. Ah, da HBO eu quero ver isso, da Netflix eu quero ver aquilo, da Globoplay tem isso. Eu falo assim, pô, fudeu. Aí eu chego à conclusão e fico triste, eu fico chateado. Eu falo, a verdade é, eu nunca vou conseguir ver nem 1/10 dessa lista. Eu já desisti da minha lista, viu? Não tem condições. Cara, posso dizer o mesmo, Marcão, e tá tudo bem. Me sinto muito melhor, porque eu também me sentia muito culpado aí. Né, eu olhava para ela assim, será que eu não consigo controlar meu tempo? O que está acontecendo comigo? Né? Nesse momento de pandemia, agora eu tenho mais tempo em casa, eu posso assistir mais coisas, por que eu não estou conseguindo? E só voltando um pouquinho aí na questão que vocês levantaram sobre a velocidade, né, de ouvir as coisas. Eu também não consegui mais ouvir podcasts na velocidade 1.0. Né? Eu só espero que eu não me acostume em relação a ouvir música numa velocidade também maior. E pode parecer um absurdo, né? Mas muita gente vê no Netflix filmes dessa forma, né? Então, eu já acho que não é uma coisa legal, sabe, em relação ao vídeo, né, especificamente, e a música, né, que é criada para ter aquela cadência, para despertar os sentimentos em você. Agora, o áudio, tudo bem, ele pode acelerar, né? Mas, enfim. Agora é isso, gente. Eu não sou um cara multitarefa, né? Quando eu quero ser, eu vou lá e consigo, mas eu sinto que eu não consigo dar o meu melhor, né? Então, eu preciso parar para fazer aquela coisa, para ficar focado naquilo e absorver aquele conteúdo mesmo, de fato, para eu conseguir dar uma opinião. E olha que época legal, né? Que tempos bons. A gente consegue assistir série de uma forma lenta, de uma forma rápida. Você escolhe o horário que você quiser, você assiste o que você quiser, com o preço que você quiser, você escolhe o serviço mais barato, se você quiser. Então, você pode fazer tudo, né? Então, o ser humano ele tem um problema também. Quanto mais oferta você tem, mais decisão você tem que tomar. Então, isso também é o que acaba trazendo um pouco, né, de insatisfação para a gente. Né? Ficar de frente para o catálogo aí da Netflix, ficar de frente para o catálogo da Amazon, cara, é super complicado. Né? Então, você olha para aquilo, o que eu vou assistir aqui? Sendo que antes, como o Sansão levantou, você tinha a tela quente, você tinha o cinema em casa, que te trazia o conteúdo pronto. Você não precisava de legenda, você não precisava de nada, era dublado. E chegava no outro dia no escritório, na escola, estava todo mundo falando sobre aquilo. Então, você estava super se você estivesse assistindo aquilo. Era muito mais fácil estar antenado. Né? Ô, Cunha, era tão mais fácil quando a gente tinha que escolher entre traquinas e passatempo só, né? Ou bono de doce de leite. Olha, exato. Bônus de doce de leite. Mas eu queria dizer que, só trazendo que a gente falou muito da Amazon e da MGM, esse novo catálogo da MGM para nós, né, os trintudos, os millennials, isso dá uma ansiedade muito maior, porque além de ter a listinha de tudo que a gente quer ver e quer saber do que está sendo falado, tem todos aqueles filmes que a gente ama e que a gente quer rever, que faz uns 15 anos que a gente não vê, e que você fala, meu Deus, agora fudeu, porque eu tô com uma lista de 15 filmes, eu acho que eu vou assinar o MGM, porque eu tô tá muito suculento, e ao mesmo tempo fala, que horas? Mas ainda assim eu não vou me render à velocidade 1.5. Ainda que eu faça uma exceção para essa questão do podcast. Eu acho que é interessante o que o Marcudo falou. Mas para áudio de amigo, eu não vou abrir essa exceção. E eu acho, sim, Somos a resistência. Vou fazer a crítica. Somos a resistência, eu vou fazer a crítica. Por que você tem que ouvir os áudios mais rápido? Por que você tem que ver o seu filme mais rápido? Por que você tem que ser mais produtivo? A gente não é máquina, a gente não é engrenagem. Eu entendo que a geração Z tem uma velocidade diferente, mas eu acho que a gente precisa se questionar do que é e como estamos levando o nosso tempo. Paulinha, a gente não é máquina e fica frustrado quando a gente descobre que não consegue ser igual às máquinas. Olha aí. Eu só acho que o WhatsApp devia ter áudio acelerado desde o começo.
E é isso aí, minha gente. Lembramos para vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí. Enquanto critica a Copa América no Brasil, como faz a Paulinha, pratica stand-up paddle de sungão, como faz o Cunha, ou se prepara para o próximo salto no céu de Boituva, como faz o nosso paraquedista favorito, Marcudo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal, foi excelente. Eu saí daqui já disposta a pagar mais 3 streamings. Obrigado, viu? Minha conta bancária agradece, mas foi muito bom. Adorei. Eu acho que no fim a gente acabou não ajudando ninguém com relação à curadoria de serviços de streaming, né? Mas de conteúdo aí, se vocês olharem para trás, tem bastante coisa, gente. É isso, valeu demais discutir toda essa loucura, essa putaria que tá esse mercado de streaming. Fazer uma despedida mais familiar aqui pro programa, né? Foi legal discutir mais uma vez, mais um episódio dessa guerra. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Tio Renato, eu vou ver o filme Luca agora, aí depois eu conto pra você e pro Marcudo. Beijo. Essa vai entrar pro Guinness, a maior despedida do Marcudo em mais de 100 episódios do Senta Que Lá Vem Spoiler. Obrigado, Marcudo. Obrigado, Paulinha, mais uma vez. Obrigado, Cunha. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.